Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje na presença do meu nobre amigo, Dr. Samir, amigo de longa data, que eu tenho o prazer em hoje ter do meu lado para me ajudar a apresentar o podcast aqui para fazer direito. Estamos na presença também do Dr. Max, especialista em direito do consumidor empresarial, pelo lado empresarial. E agora estaremos aqui debatendo um pouco sobre direito imobiliário com o nosso amigo Daniel Nascimento, o qual é procurador responsável pela área de imobiliária da OAB Pará, o qual tem um robusto conhecimento na área de incorporação e irá compartilhar conosco e com o Dr. Samir aqui, que também dispensa apresentação, né? Bom, amigo, obrigado pelo convite. Se Deus quiser, a gente vai absorver bastante informações do Dr. Daniel, que vai contribuir muito para o nosso podcast. Dr. Daniel, vamos lá. O que seria incorporação imobiliária? E qual a garantia que a incorporadora tem? Qual o procedimento para ter garantias de segurança na aquisição de um terreno rural? Ferida logo, ele vai logo chegando, né? Não chega nem... Tu já me prejudicou, no terreno rural não, terreno urbano, corrigindo aqui. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Paulo, pelo convite, a oportunidade também de estar aqui com vocês, Dr. Max. Trabalho como advocacia imobiliária há mais de 12 anos. Né? Além da advocacia imobiliária dentro da OAB, eu exerço a função de procurador-geral da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. E dentro desse período, desde 2008 que eu advogo, sempre comecei advogando com imobiliárias, passei para um grupo empresarial nacional e depois atuei em um grupo regional, um grupo local, sempre trabalhando com negócios imobiliários da construção civil. E pude observar a cadeia de ações, de eventos que acontecem dentro desse meio. Né? Mas, respondendo a sua pergunta em relação à incorporação imobiliária, ele é um processo, né, em que o incorporador, né, você vai ter uma cadeia de atores participando desse procedimento, em que vai ocorrer desde o registro de um terreno, para que esse terreno ele possa ser transformado em um empreendimento. Esse empreendimento ele pode ser comercializado para terceiros, ele vai ter desmembramento em unidades autônomas, tá? E ele é regido por uma legislação específica, e após a comercialização dessas unidades, a conclusão de obras, esse empreendimento ele é entregue aos compradores dessas unidades, que vão assumir as obrigações de proprietários, vendido inicialmente como fração ideal, quando ocorre a entrega do imóvel, das unidades, aí sim eles passam a exercer os direitos de proprietários desse bem. Então, bastante informação, né? Muita. Então, a questão da incorporadora, ela rege todo esse movimento, desde a aquisição do local até mesmo a questão da construção e das vendas. É isso ou não? Estou errado? Muitas vezes, a incorporação imobiliária, especificamente, ela seria essa transformação desse terreno em um empreendimento. O incorporador, aí a gente tem uma cadeia de atores na incorporação imobiliária, né? O incorporador, muitas vezes, ele pode ser apenas o idealizador do empreendimento e que vai ser responsável pelo empreendimento. Ele pode acionar, por meio de contrato, um construtor, ele pode acionar, por meio de contrato, quem vai comercializar as unidades, né? E ele vai ser o idealizador do empreendimento, o gestor do capital que vai ser utilizado e vai gerir também a evolução daquela obra. Qual que hoje a gente observa, até para efeito de dúvida pessoal, a gente fala em incorporadora, a gente pensa logo em grandes empreendimentos verticais. E alguns, salvo melhor juízo, alguns pequenos locais que têm os condomínios horizontais. Né? Mais ou menos isso. Porém, a gente obtém hoje um grande número de loteamento. Esse loteamento, ele é vinculado à incorporadora ou não? Como é que funciona isso? Os loteamentos, eles têm uma legislação específica, né, para loteamentos, em que normalmente você pode ter... tem algumas diferenças nessa legislação. Se a gente for aqui citar um pouco dessas diferenças, a gente tem a incorporação imobiliária, ela pode ser feita através de um condomínio fechado, desde o início da obra, do lançamento do empreendimento, ou o condomínio pode ser constituído após a conclusão da obra com o habite-se daquela obra. Tá? E o loteamento ele é constituído normalmente por uma associação de moradores desde o início, e aí ele passa a ter uma taxa associativa, que é paga desde o início daquele loteamento.
No caso da construção da incorporação imobiliária, aí você pode ter uma constituição de condomínio, tá? E que esse condomínio vai ser pago se o condomínio for constituído após a entrega do empreendimento, vai ser pago a partir desse momento. E se houver a constituição do condomínio desde o início da obra, se for o condomínio fechado, já vai haver um pagamento de uma taxa condominial nesse momento. O interessante quando tu fala de associação de moradores é porque são pessoas jurídicas totalmente distintas, né? O condomínio, porque o condomínio que a gente entende, a pessoa que não paga condomínio, ele pode até mesmo perder o imóvel, mesmo sendo bem de família. Sim. Já na associação, isso já não seria permitido, né? Pelo que eu entendo. É uma modalidade diferente, até um regramento legal diferente também do loteamento. Quando a gente fala, porque a gente fala assim, loteamento, hoje a gente percebe que várias pessoas estão fazendo loteamento, mas eles fazem eles cercam, fazem tudo como se fosse um empreendimento de uma incorporadora. Sim. O que define, o que seria essa definição de incorporadora e loteamento? Que definiria isso, tirando essa questão de ser associação ou não? Normalmente a construção vertical, construção horizontal, o loteamento ele tem a construção horizontal como base, normalmente ele pode ter a modalidade de loteamento fechado ou loteamento aberto, tá? E ele vai precisar, se ele for um loteamento aberto, ele vai precisar de algumas certificações, de algumas licenças de órgãos públicos para que ele funcione daquela forma. Se ele for um loteamento fechado, a associação do loteamento ela age de forma fiscalizadora para identificar se há a questão de saneamento básico sendo construída naquele local, se há a finalização da obra, da parte comum do empreendimento, ela tem a função fiscalizadora. Já na incorporação imobiliária, quando você constrói o empreendimento, você tem um registro da incorporação imobiliária em que vai ser definido como vai ser aquele empreendimento, quantas unidades ele vai ter, e o condômino ele só vai tratar daquela parte comum muito normalmente após a construção daquele empreendimento, a entrega. Porque, veja bem, hoje a gente percebe que tem loteamento que não vem só apenas o lote, faz o loteamento e já tem a própria construções de algumas casas populares, alguma coisa assim. Isso seria uma incorporadora ou seria um loteamento mesmo? Se você tem um loteamento, ele é construção horizontal, tá? Se você está adquirindo esse lote e dentro desse lote que você está adquirindo não tem a construção dele, não tem construção... Para mim construir seria o loteamento. Seria loteamento. E se tiver a construção, já seria uma incorporação? Exatamente. Você pode adquirir lotes, existem condomínios, principalmente na região de Salinópolis, aqui do Pará, salvo engano, região Nordeste. Está tendo uma crescente. Uma região, da parte imobiliária. Pessoal que não é do Pará, é uma região de praia. Isso. Em que há a constituição de loteamentos, tem empresas que constituíram loteamentos, e há outras empresas, assim, incorporadoras, que estão adquirindo os lotes, regularizando esses lotes em lotes até maiores, comprando mais lotes e unificando eles, e a partir daí fazendo a incorporação imobiliária de empreendimentos nesse local, e vendendo essas unidades. Tu entendeu a dinâmica que eu tô querendo? Sim. Parece ser meio escuroso, porque parece ser bem próximo, né? O que separa de fato aqui? Isso aqui é um loteamento, isso aqui é um incorporador. Entendeu? Aí, por isso que eu fico sinceramente, eu fico meio perdido. Não sei quando seria de fato um loteamento e quando seria um empreendimento de incorporador. Basicamente, você tem na incorporação imobiliária, aquele empreendimento ele vai ter um registro de incorporação, e onde vai ser dividido as unidades autônomas dele, e você vai adquirir as unidades autônomas desse empreendimento. No loteamento você tem a constituição do loteamento, você tem formação da área comum, o que constitui nesse loteamento, e quem vai adquirir sem construção, sem edificação, vai adquirir o lote. Mas não necessariamente o loteamento precisa ser com a questão de associação, pode ser questão condominial também, ou não? Não, o loteamento, normalmente ele tem a associação, o condomínio ele é vinculado à incorporadora, à incorporação imobiliária. A forma de constituição de quem adquire os lotes, normalmente é através de uma associação. Pode até levar um outro nome, mas ela se caracteriza como uma associação. Eu estou lhe perguntando porque a gente depara com, no Brasil todo, né, alguns locais que as pessoas fazem, vendem o lote sem construção, sem nada, e a pessoa adentra, só que é um sistema de condomínio, e não de associação. Por isso que eu estou tentando entender onde se encaixa isso. Mas o sistema de condomínio é o que prevalece, né, geralmente. A grande maioria, né? Então, mas aí seria incorporadora.
E não seria mais loteamento, entendeu? Essa que é a questão aí. Como é que equilibra isso? Entendeu? O que acontece? Muitas vezes quando você tem você pode lançar, né? Se você tem um lançamento, você tem um lote, tá? Um loteamento, constituiu aquele loteamento, está comercializando os lotes com a possibilidade de construção. Tá? Se já tem a possibilidade de construção ali, e se você já vai formar as regras comuns, você pode ter a construção de um condomínio também. Tá? Entendi, mas você entendeu? Eu entendi. O que eu acho que ele quis dizer foi que muitas vezes no loteamento, né, existem empresários que vão lá e compram um determinado número de lotes e conseguem constituir ali um condomínio, entendeu? Nesse sentido. E aí pode sim ser feito dentro desse loteamento um empreendimento, né, que pode ter essa gestão condominial. Porque foi feita uma incorporação naqueles lotes. Eu posso transformar também, então, um loteamento, inicialmente um loteamento, se transformar em um condomínio. Só que o que Tem essa possibilidade também. Mas aí não é. Só que mas depois, eu tenho um loteamento aqui. Começou como loteamento. Aí o pessoal construir as casas, cercar, tem aquela associação. Sim. Eu pegar essa associação e transformar ela numa questão condominial, num condomínio. Teria essa possibilidade ou não? Esse impedimento? A possibilidade que tem normalmente é para você ter você pode incorporar dentro do loteamento. E dentro dessa incorporação que você vai constituir no loteamento, você pode constituir o condomínio. Tá? A associação ela vai sempre fiscalizar a parte do aspecto a parte urbana, a parte comum, a parte de saneamento urbano, a parte dessa área que é gerida de infraestrutura do condomínio, da associação. Tá? O que seria especificamente incorporação? Eu vou fazer incorporação. Agora sim, foi o assunto que a gente veio conversar aqui. Assunto no qual eu trabalhei, né? Mas confesso que realmente com o loteamento eu não trabalhei. A pergunta que eu estou querendo colocar aqui é para a gente entender, porque quando a gente entender a questão da incorporação, a gente consegue entender toda a dinâmica que leva ao loteamento, que é uma coisa muito comum. Até agora foram feitas só perguntas sobre loteamento, que não é a área que eu vim responder, mas sem problemas, a gente continua. Mas aqui, incorporação imobiliária... Aqui eu vou estar botando o nome do podcast, Se Vira nos 30. Pois é. Incorporação imobiliária seria o ato de você... constituir um empreendimento, dividir esse empreendimento em unidades, em frações ideais e poder comercializar esse empreendimento. Resumindo, seria isso. Ficou claro para ti? Gosta mesmo. É porque eu tenho uma... Isso fica bom, isso fica bem claro, sabe por quê, doutor? Porque como você citou Salinas, a gente vê que Salinas deu um boom, para todo mundo construindo, e a gente acaba vendo muitos condomínios, muitos lotes se transformando em condomínios, entendeu? Que acabam... e aí eu quero mostrar o Paulo. Mas os lotes passam a ser condomínio. Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo desses condomínios. Como é que seria esse passo a passo? Como é que seria esse passo a passo? Ok, iniciou, eu quero fazer uma incorporação. Eu vou adquirir um terreno. Qual que seria o passo a passo? Como é que você indica uma pessoa? A pessoa está aqui, eu quero investir, eu quero transformar numa incorporadora, mas eu não quero correr risco. Como que eu faço para me adquirir um terreno? O que eu devo fazer? Conta o passo a passo aí para o pessoal que não entende da área como eu, entendo bem dessa questão da incorporação, e para a gente ter uma visão mais ampla e mais acessível. Para se transformar em condomínio, é isso? Isso, do zero. A pessoa saiu do zero hoje e falou assim, eu quero montar um condomínio. Só que eu quero montar esse condomínio, não quero correr risco, quero fazer as coisas corretas. Qual seria o passo a passo disso? O doutor Paulo comprou um terreno lá em Salinas, como é que faz? Então, eu sou empresário, eu tenho só o capital, Isso, eu quero comprar o terreno ainda. Eu estou aqui hoje, vou virar uma incorporadora. Sim. Eu tenho esse interesse, ok? Olha, imagina, sabia? Eu tô meu sócio. Eu entro com a ideia, você entra com o dinheiro. Pronto. Aí, eu chego para você e falo, qual é o passo a passo? Como é que a gente resolve essa situação? Como é que eu vou adquirir esse terreno? Quais as garantias que eu devo ter? Qual as cautelas? Eu tenho que analisar plano diretor da cidade? O que eu devo fazer? Sim. Primeiro, você, como na condição de quem tem o capital para constituir uma incorporação, um empreendimento, você quer construir um empreendimento e comercializar essas unidades, você com esse capital, primeiro você precisa localizar o terreno que você precisa ter para aquele tipo de empreendimento. Para esse empreendimento, dependendo do tipo de empreendimento que você quer constituir, se é residencial, se é comercial, a quantidade de unidades que você pretende comercializar, a quantidade de pavimentos piso que vai ter o empreendimento, você vai precisar de uma área para esse empreendimento. E você vai precisar encontrar o terreno, a área para você constituir. É importante que você trabalhe com uma equipe que possa
Você tem a equipe jurídica que vai identificar se aquele terreno ele está apto, ele está regular para que você possa adquiri-lo, que ele não tem ações de execução fiscal, que ele não tem regularização da propriedade dele, ou que ele tem alguma posse. Se adequa à finalidade também, porque às vezes a gente percebe que região de praia não pode ter, às vezes eles não aceitam certa altura de edifício. Sim, no caso da região de praia, se tem que pagar laudêmio, se é terreno de marinha, identificar a origem daquele terreno, né, se ele pode atingir essa função, os impostos que envolvem, as obrigações que envolvem tributárias, aquele tipo de terreno, e a partir daí você vai identificar também como é que está a situação jurídica do vendedor, daquela pessoa que se diz proprietária do imóvel, se ele realmente é proprietário do terreno, né, se uma vez proprietário, se houve alguma situação em que faleceu algum proprietário do imóvel antes dele, se ele tem realmente a propriedade dentro da matrícula daquele terreno, se aquele terreno, por ser, se for muito antigo e não tem matrícula, tem transcrição, que era a forma de registro da propriedade. E às vezes não tem nem propriedade, porque é terreno de marinha. Exato. Já acompanhei um caso de um cliente que ele, em Salinópolis, ele comprou um imóvel, ele estava fazendo um serviço, executando um serviço empreitado em um imóvel, e a pessoa vendeu o imóvel para ele, a propriedade. Ele fez negócio em um papel. Não, eu estou vendendo a propriedade para fulano e tal. Contrato de Ele levou esse documento, o guardanapo, para que fosse analisar, para ver como é que ele podia regularizar a compra desse imóvel específico. A partir do guardanapo. A partir do guardanapo. Esse foi um caso muito emblemático. Mas dentro dessas possibilidades você precisa verificar as condições legais do terreno, as obrigações tributárias que aquele terreno tem, seja ele terreno de marinha ou não, e as obrigações tributárias e sucessórias da pessoa que se diz proprietária do imóvel. E aí, essa informação é importante que o profissional da área jurídica ele consiga fazer um checklist de documentos para que ele possa informar ao detentor do capital, que será o incorporador, para que ele possa fazer um estudo de viabilidade econômica daquele empreendimento. Se ele vai fazer uma proposta de aquisição do terreno, ele vai precisar identificar qual o custo que ele vai ter para regularizar aquele terreno. Regularizar para passar para o nome da incorporadora dele. Se ele não tem uma pessoa jurídica com essa atividade de incorporação imobiliária, antes disso, enquanto se procura o terreno, isso pode ocorrer simultaneamente. Quando ele está fazendo a pesquisa de terrenos para adquirir, ele pode deve constituir uma pessoa jurídica que tenha como atividade empresarial a atividade de incorporação imobiliária. Tem que ser atividade única ou pode ter outros quinais? Pode ter outros quinais. Mas ele tem que ser o principal. Não, nesse caso, secundário? Não, pode ter secundário. É importante que ele tenha a atividade de incorporação imobiliária no porque a gente depara às vezes que alguns segmentos que não proporcionam. Fala o seguinte, olha, a atividade principal tem que ser essa específica, pode ter as outras secundárias, não tem problema. No caso da sociedade de propósito específico, que já é um tipo de empresa que ela é uma associação de duas outras pessoas jurídicas, em que elas vão injetar capital, e essa pessoa jurídica, sim, ela tem um propósito específico. Aí a atividade principal dela tem que ser a incorporação imobiliária. Mas é só no caso de duas pessoas jurídicas que se associam para constituir um empreendimento. E elas vão juntar capital através dessas duas empresas que deveria ser. Doutor, mas supondo aqui, vamos ultrapassar essa parte do terreno, e digamos que esteja tudo legal. Sim. E o que está se fazendo de costume em Salinas é o quê? É fazendo uma construção, pegando um terreno, fazendo uma construção de várias casas de 2 andares, fazendo os tais famosos rooftops, né? Então, como é que faz para construir? Como é que faz legalmente para ter essa segurança jurídica, entendeu? Com essas construções? Sim. Superado a fase de aquisição do terreno, partindo da possibilidade de que o terreno ele estava regular, propriedade regular, o incorporador constituiu a incorporadora, adquiriu o terreno e vai fazer a incorporação imobiliária naquele local. Adquiriu ou pegou uma concessão, né? Sim. Porque nesse tipo de situação é muito comum a pessoa não conseguir propriedade. Sim, aí ela vai conseguir o domínio útil. Exato, mas tecnicamente seria o domínio útil. Mas o domínio útil, na realidade, só é quando não consegue, quando se tem Não, é porque dependendo da área. Pela área, Salinas ali, pela região. Terreno de marinha. Por exemplo, aqui em Belém existem áreas em que a gente tem o resgate da enfiteuse, que já é uma outra... um imposto que se paga para uma área que seria domínio, né, seria total, domínio pleno seria da CODEM, né, seria do município de Belém. E aí quando você faz o resgate da enfiteuse, você passa a ter o domínio útil
daquela área. Se você tem um empreendimento em Belém, se você tem a sua unidade, você vai pagar o correspondente à fração ideal daquela unidade para você ter o domínio útil daquele espaço. Mas quando você fala domínio, você não tem propriedade. Isso, exato. Aí, importante essa diferenciação. Por isso que eu uso a nomenclatura de concessão, porque às vezes você às vezes nem você consegue transferir para herdeiro, entendeu? Tu tem que ir lá e fazer uma renovação. Então é complicado, entendeu? Por isso que é interessante desses empreendimentos a pessoa ter ciência do que ele está adquirindo. Você está adquirindo ali a propriedade, se é uma concessão domínio útil, como você mencionou, né? Porque senão vai dar dor de cabeça. Então, ou seja, quase toda a área de Salinas é domínio útil, não tem... Não, mas a hora, né? Não, vai depender da legislação que é próxima à hora. Tem uma metragem. Da margem do mar para até um determinado perímetro, existe esse terreno aí de marinha. Perfeito. O que acontece em São Luís também, algumas partes de São Luís. Eu acho muito interessante essa questão da documentação. É muito interessante porque a gente vê muitas construções saindo e a gente quer saber se é legal, né? E às vezes a pessoa está negociando, a gente está aqui, tem muita gente que provavelmente vai estar assistindo. Às vezes a pessoa está negociando, ela está achando que ela está comprando uma propriedade. Às vezes não está comprando a propriedade. Está com o domínio. Sim. Entendeu? Ela está pegando só o domínio. É como se ele estivesse comprando uma posse do negócio. Sim. Entendeu? Ele nunca vai ter propriedade. Aqui em Belém, a gente está falando muito de Salinas, mas aqui em Belém, existem casos nesse sentido, em razão da gente estar na margem do rio? Existem casos em que se paga o imposto para a CODEM, para a prefeitura, em que se obtém o domínio útil, mas o que acontece? A incorporadora, quando ela adquire o terreno, ela vai constituir o empreendimento, vai lançar o empreendimento, ela faz o resgate da enfeiteuse, ela passa a ter o domínio útil daquele terreno. Né? Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta aqui interessante, incorporador. O que a gente está percebendo hoje é que a região cercada por água, vamos dizer assim, os balneários aqui, eles estão se valorizando, e você vê hoje a comercialização ali de muita gente vendendo, dividindo os lotes, e várias, vamos supor, aquela região dessas ilhas que tem. O pessoal está loteando, vamos dizer assim, e vendendo. Sim. Aí eu acho interessante a colocação, porque provavelmente pode surgir grandes empreendimentos ali. Que eu acho que é de extrema, vai ser bom para o turismo, é uma coisa de que eu vejo que não tem como fugir disso. Sim. Então, essas pessoas que pretendem investir, adquirir um lote, criar um restaurante, criar uma pousada, criar algo ali, essas regiões, eles conseguem propriedade ou não? Pois é, como seria essa situação para criar um empreendimento ali? O incorporador, só que vai incorporar nessas regiões, constituiu o empreendimento para ter o registro de incorporação, ele precisa apresentar o pagamento de todos os impostos, todas as taxas administrativas. Uma delas vai ser o referente a esse terreno, se for terreno de marinha. Tá? Quando ele fizer esse pagamento, ele passa a ter o domínio útil. O domínio útil significa que ele pode utilizar, gozar daquele espaço, transferir para terceiros, uma vez que ele fez o pagamento desse domínio útil para a prefeitura, para o município. Se a gente for pensar no empreendimento, numa incorporação imobiliária, um empreendimento vertical para ser construído num espaço desses que é de terreno de marinha. Tá? E ele construiu esse espaço. E ele pagou pelo domínio útil. No registro de incorporação, e para isso é importante ter o registro de incorporação, ele vai contar a história daquele empreendimento. Tá? Então ele vai contar não só a quantidade de unidades, o tipo de empreendimento, o pavimento que ele vai ter, a área de lazer, enfim, mas ele vai informar também essa questão dos impostos. Até a parte ambiental, nesse caso específico. Tudo. Vai informar toda essa parte ambiental também. E quando ele for comercializar, muito provavelmente a pessoa que compra aquela unidade, ela vai precisar fazer o resgate daquele imposto referente à fração ideal dela para transferir o domínio útil para ela daquela parcela que ela está adquirindo. Porque a gente, vamos lá, para ficar claro aqui para o pessoal e para a gente entender. Hoje, vamos supor, eu tenho uma área, eu moro, eu tenho a posse dela. Aí não é a área regional de marinha. O que eu faço? Eu vou dar custo campeão? Ou se não, vou fazer aquela aquisição onerosa que você vai no cartório, aí você vai pagar aquele, no caso rural, o VTN, que é o valor da terra nua, e aqui teria um outro valor lá especificado que você pagaria, que seria a aquisição, né, da terra, porque você não pode fazer uso campeão de terra pública. Ok. Só que no caso dessas pessoas que estão nessa região, nessas áreas, que não podem, de maneira alguma, ceder-se a propriedade. Então, ou seja,
essa propriedade eles não vão adquirir. Sim. Como que eles comprovam que eles estavam? Ele tem que comprovar que tinha posse da terra para depois conseguir fazer essa regularização para poder ter o, como é que fala? Título de uso, né? Domínio. Sim. O domínio. Domínio útil, fala terra que não estava ocupada e eles querem regularizar aquele espaço. Né? Aí existem algumas formas de regularização. Tá? Digamos que se eles já tiverem adquirido, se eles tiverem um documento, uma compra e venda, uma escritura pública de compra e venda de alguém e que eles querem fazer a regularização, se enquadrar nos requisitos da adjudicação compulsória extrajudicial, tendo uma escritura pública de compra e venda, que aquele imóvel foi vendido, e que você pode comprovar sem cláusula de arrependimento, pode seguir para seria uma das formas de regularização. Mas a principal para esse tipo de situação, em que você tem o terreno, que ele seria público. Hoje nós temos um instituto que ele é Por que a cláusula de arrependimento? Você citou aí, o pessoal vai... Sim, porque com a cláusula de arrependimento, significa que se você fez uma venda, tá? Isso para os requisitos da adjudicação compulsória extrajudicial, significa que eu tenho uma escritura pública de compra e venda, mas que se não forem atendidos os expressos ali, aqueles requisitos, desde pagamento, apresentação de impostos, eu tenho direito de me arrepender, eu, vendedor, tenho direito de me arrepender e encerrar aquele negócio. Tá? Aí a pessoa não pode chegar no cartório e fazer compulsoriamente a transferência da propriedade para ela. É preciso que a transferência tenha sido feita de forma plena naquela escritura. Isso caso não tenha sido feito o registro no cartório de registro de imóveis, né, o vendedor tenha falecido, esse tipo de situação. Mas para um terreno específico, esse caso que você está falando de área pública, numa ilha, enfim, que você quer regularizar a propriedade, hoje nós temos 3 formas de regularização de propriedade de um instituto chamado REURB, né? Que tem a forma de regularização fundiária, que seria a REURB social, que normalmente ela é utilizada para questões de pessoas com menor poder aquisitivo, a gente chama de baixa renda, que é utilizado, existem programas do governo para a REURB social. Tem a REURB específica, que é quando eu identifico aquela região, eu faço uma verificação, o projeto, a verificação georreferencial daquela área, eu apresento e digo, olha, essa região aqui, ela não tem dono, eu não encontrei matrícula, não encontrei transcrição dela, não é um caso de uso capião, porque eu não ocupava o espaço antes, eu quero utilizar o espaço para o fim e aí especificamente, apresenta o plano do que você vai construir ali, como é que você vai manter a proteção ambiental naquela região e dá entrada nessa REURB específica, é um processo de regularização específica. Que seria destinada a essas áreas que não pode ser utilizado em uso capião. Áreas públicas. Ok. Doutor, sim, continuando. Aí resolvemos essa questão complexa aqui no Pará, que é a questão da terra, né? Sim. Aí definimos a área. Conseguimos aí uma autorização de construção. Qual o próximo passo? Certo. Temos autorização de construção, então nós temos o registro da incorporação imobiliária daquele empreendimento. Tá? A partir daí, Você apresenta... Desculpa. Pode falar. Definimos a área. Sim. Aí apresenta um projeto, primeiramente, como é que funciona? Sim, para que você possa ter aquela incorporação, para que você possa ter um registro da incorporação imobiliária, seja o registro daquele empreendimento, para que ele possa ser comercializado, você vai apresentar as certidões que você tem de quitação de impostos, certidões negativas de débitos em todas as esferas, municipal, estadual, federal, vai apresentar a documentação a forma de aquisição daquele empreendimento, se foi por REURB, se foi você adquiriu de um proprietário, você vai apresentar a forma regular para adquirir aquele empreendimento, vai num cartório de registro de imóveis aonde aquele terreno ele é vinculado, e lá vai ser feita na matrícula daquele terreno, vai ser averbada a incorporação daquele empreendimento. Daquele projeto. Projeto. Você incorpora primeiro o projeto, Sim, a área. Isso. Sim. Esse projeto, quais requisitos que ele deve seguir? Porque provavelmente esse projeto ele deve ter uma lista de requisitos para validar ele, né? Sim, ele tem uma lista de requisitos, vai depender do tipo de empreendimento que você vai construir, ele vai ter que seguir a legislação municipal, vai ter que seguir o plano diretor daquele município, ele vai precisar comprovar que ele está seguindo aquele plano diretor, e ele vai precisar comprovar que tem a possibilidade de execução daquele projeto. Aí seja a engenharia,
arquitetônica também. A gente conversando ontem sobre questão ambiental, e esses projetos têm que seguir as características ambientais, né? Que eu acho que é um dos grandes gargalos de todos os projetos hoje de construção. E me chegou a informação que é o seguinte: hoje a gente percebe que as pessoas constroem uma torre e depois torre 1, torre 2, torre 3 de maneira separada. Porque parece que o tamanho da obra influencia se vai ser fiscalizada pelo Estado ou pelo município. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de fasear também o empreendimento. Você, na incorporação, informar que eu vou lançar, que existe a possibilidade de lançar X torres, e de colocar fases para essas torres e condicionar também a comercialização de um determinado número de unidades para prosseguir para a próxima fase. Porque eu achei interessante e vai direto para a tua área, que é a questão deles. Normalmente a fiscalização estadual é mais séria. Então o rol de documentos que você vai apresentar é muito maior do que o municipal. O municipal tem uma série de facilidades. Então as pessoas, para não ter que chegar a ter que apresentar essa documentação, esse rol de documentação para o Estado, eles tendem a reduzir. Então, por isso que eu estou perguntando, se essa redução, você já tem que colocar um projeto ou não? Você tem que fazer obras distintas de incorporação? Obra 1, incorporação 1, incorporação 2, incorporação 3. Depende do tipo de empreendimento que você vai lançar. Você pode lançar um empreendimento, você pode informar que ele pode vir a ter mas isso não modifica quando você coloca... que vai ter toda a possibilidade de ter 3 torres, isso não influencia na fiscalização ou não? Isso que eu quero saber. Tipo assim, se eu apresento o projeto já separado, ou se eu posso apresentar ele com a constância de possível crescimento e fugir da fiscalização estadual para o municipal? É isso? Sim, entendi. Entendeu? Normalmente, quando você vai formar, a gente tem um empreendimento na Augusto Montenegro, em Belém, tá? De um empreendimento que foi registrado, o registro da incorporação dele informava que ele ia ter uma configuração, uma quantidade de torres, tá? Inclusive torre comercial. Já havia sido, no lançamento dele, foi informado no registro de incorporação que ele ia ter essa configuração. Parte residencial, com uma série de torres, de subcondomínios e com a configuração da torre comercial. Porém, no próprio registro de incorporação, já informava que a construção das fases, dos outros subcondomínios e da torre comercial, ela estaria condicionada às condições de mercado. E aí eles informavam apenas o lançamento do empreendimento 1. E aí a fiscalização conseguiu o registro de incorporação daquele empreendimento 1. Aí e era feito por sociedade de propósito específico, não era sociedade de propósito específico daquele condomínio 1. Adquiria o material, contratava as prestadoras de serviço, contratava a construção. Então você conseguia limitar. Ainda de ter um projeto global na incorporação, você informava que só ia lançar. Você não sabe se vai finalizar ou não. Eles mudaram o projeto, não lançaram mais o empreendimento comercial, já venderam a área para uma outra incorporadora, onde se ficaria o empreendimento comercial, e eles lançaram somente 2 subcondomínios, dos 4 que estavam previstos. Beleza, aí chegamos nessa situação, ok, já definimos questão de fiscalização, área. Agora é o seguinte... Eu não quero construir, vou contratar uma construtora. Ok, contratei a construtora. O que eu devo... Quais seriam as garantias que eu deveria procurar nessa construtora e qual o risco que eu corro se essa construtora quebrar, falir, não pagar as pessoas? Porque eu acredito que esse empreendimento se pode se tornar garantia até mesmo da má execução da obra, né, da construtora. E ainda tem mais uma situação. Você pode ter o capital, mas olha, eu não quero utilizar o meu capital para construir. Eu quero provar para um órgão financiador, uma entidade bancária financiadora, eu quero utilizar o valor desse financiamento para a construção da obra. E aí, se for necessário, eu tenho a minha garantia de capital. E aí aumenta ainda mais a responsabilidade de se contratar uma construtora que você consiga identificar os requisitos que ela precisa ter para que ela não venha a falhar, a quebrar, a deixar de cumprir, falir durante a execução, e você tenha que responder do financiamento que você fez, seja do capital que você tirou do seu bolso
ou do financiamento à construção que você fez em um banco, ao ser incorporador. E é muito comum isso, né? Construtora quebrarem. Muito comum, porque muitas vezes a empreiteira, a construtora, ela trabalha com uma margem de lucro muito limitada, porque às vezes ela pega mais de uma obra, para executar mais de uma obra em vários empreendimentos, é negociado um valor muitas vezes para fechar o contrato com a incorporadora. Também. E às vezes, muitas vezes o empreiteiro que venha a se tornar um construtor, na maioria das vezes no nosso mercado brasileiro, ele é alguém que ele começou trabalhando como agente da construção civil, ele conseguiu agregar uma quantidade de trabalhadores, aí ele conseguiu pegar mais serviços, ele conseguiu ter um pouco mais de capital, aí ele conseguiu agregar um pouco mais de trabalhadores, e aí ele fez uma parceria muitas vezes com um engenheiro, e aí ele, a partir daí, constituiu a construtora dele, mas ele não conseguiu adquirir capital, porque todos os contratos que ele fechava com as construtoras para execução de serviço, muitas vezes a margem de lucro dele sempre estava limitada. Mas responde solidariamente, né? Porque é o seguinte, eu entendo essas construtoras, aquelas famosas bicicleta, né? Se parar de pedalar, cai. Isso, exato. Então, se parar de entrar em empreendimento... Acabou, porque acaba que vende o empreendimento para poder construir o outro. Isso. Vende o empreendimento para construir o outro. Literalmente, isso, eu gosto dessas analogias, porque é a impressão que eu tenho, a impressão bicicleta, né? Se parar, se eu tiver lá descida, vai cair. Essa analogia é excelente. Então, muitas vezes, quando o incorporador ele tem o capital e ele vai contratar uma construtora, normalmente ele procura ver aquelas construtoras que já atuam há algum tempo no mercado, que surgiram de um modo diferente, que já surgiu de alguém que se tornou um empresário, empreendedor, já tinha o capital e passou a construir com esse capital e faz a parceria. Aí é uma situação diferente. Mas a documentação que você precisa identificar, a documentação fiscal, de regularidade fiscal daquela empresa, ainda que ela tenha certidão negativa de débitos, em todas as esferas do município, a certidão negativa trabalhista, certidão previdenciária, de recolhimento de fundo de garantia dos funcionários. Você precisa fazer um acompanhamento, que aí Existe a possibilidade de seguros, garantias, fianças, essas coisas? Existe, que quando você faz um contrato com uma consultora dessa, você pegar algum banco e solicitar que esse banco seja garantidor? Normalmente tem uma cláusula de seguro chamada seguro performance, que é um seguro que, se a obra não for executada pela construtora em determinada velocidade que foi acordado ali, aquele seguro ele pode cobrir uma parte ou todo o empreendimento. Existe algum seguro calção para descumprimento do contrato da construtora ou não? Normalmente não se pratica um seguro calção com a construtora. Normalmente que o banco fazer essa calção, essa garantia... Normalmente ele chama de seguro performance. Ele avalia, você faz o contrato com a instituição que vai financiar a obra, do seguro performance, que se ela não conseguir entregar aquele empreendimento, aquele seguro vai cobrir a execução. Mas o seguro seria, então, aí, nesse caso específico, do banco, não Sim. eu falo de segurar o seguinte, você teria, quando você vai no imóvel, você fala assim, não, vou fazer o calção, tem calção bancário. Sim. O banco, você vai lá e paga o valor e o banco te doça ali na situação. Nesse caso da construtora, teria alguma possibilidade, algum tipo de vamos dizer assim, uma calção, uma garantia, uma segurança ali? Na prática, o que eu vi acontecer na prática no mercado imobiliário, normalmente se trabalhava com a medição. Então se fechava o contrato e se exigia um conjunto de documentos mínimos tinham que ser apresentados mensais para que, se você liberasse a medição, seria um valor correspondente àquele período, todo ou parte dele, ou reter a medição, se não fosse apresentada essa documentação. Normalmente ela era muito voltada para essa documentação fiscal, mas principalmente a trabalhista. Essa medição é bom que não deixa virar uma bola de neve, né? Exato, mas ela precisa de um acompanhamento desde o setor de engenharia, com muita sinergia com o jurídico interno da empresa, em que a gente identifica, por exemplo, a documentação de entrada dos funcionários no canteiro de obras. Você precisa ter o contrato de trabalho daquele funcionário, a carteira dele, ainda que a empresa, que a construtora, ela tenha a documentação, ela precisa entregar cópia dessa documentação para a incorporadora, para que ela possa apresentar, se caso venha ter uma demanda trabalhista, que ela exerceu a função de fiscalizar aquela atividade. Além dela identificar, e fazer auditorias mensais dentro do canteiro de obras para identificar se aqueles funcionários, a lista de funcionários que ela apresentou, se eles se encontram naquela obra, se o documento de admissão, a avaliação de saúde daquele funcionário, colaborador que ela apresentou, se ele se encontra na obra, se os EPIs, que ela entregou um conjunto de documentos em que ele recebeu o EPI, se ele está utilizando o EPI,
precisa verificar mensalmente essa documentação, a declaração previdenciária também, certidão previdenciária, que é mensal também, que precisa retirar. Então, conseguindo fazer essa fiscalização mensal dentro do canteiro, dessa documentação, alinhando a fiscalização dos documentos com a fiscalização in loco no canteiro de obras. Eu sempre digo que o advogado que atua na área da construção civil, ele precisa ter o sapato sujo, ele não tem que se preocupar em estar com o sapato ilustrado, ele tem que estar dentro do canteiro de obras também, no mínimo a cada 15 dias, junto com um engenheiro, acompanhando, fazendo esse radar da documentação do empreiteiro, alinhando a documentação que está sendo apresentada com a realidade. Já aconteceu, eu fazia auditoria dentro de canteiro de obras e fazer por amostragem, digamos, uma empreiteira que trabalhava dentro do canteiro, ela tinha 20 funcionários e eu pedi para chamar 5 funcionários. Daqueles 5 só tinham 2 dentro do canteiro. Os outros 3 não estavam lá. E a gente já faz um relatório dessa auditoria sinalizando o tipo de problema que pode ter. Por que ele não está lá? Ou então, de apresentar a documentação de funcionário, a gente pediu o documento dele. Quer dizer, demonstra fraude, né? Porque exato. Eles estão fazendo medição contando com o número de funcionários, ou seja, um pagamento maior, uma antecipação do que a realidade. E o que pode acontecer também em uma demanda trabalhista é aquele funcionário que nunca pisou no canteiro de obras, ajuizar a ação como se ele estivesse naquele canteiro, e a gente tem como comprovar a relação de funcionários que estava lá, a lista de frequência deles. A gente consegue identificar com a auditoria trabalhista também. Se tinha alguém batendo ponto pelo funcionário, porque você não tem a lista de presença dele, mas tem ele todo dia registrando ponto também. Se estava realmente utilizando o EPI. Então, é algo que é muito importante para que a incorporação imobiliária, ela ande, além da documentação regular da construtora, essa fiscalização mensal. Ok, vamos lá. Então, vamos evoluindo aqui. Chegamos na parte... O imóvel está sendo construído, ok, vamos superar essa parte. Sim. O imóvel está pronto, semi-pronto. Qual a maneira de entrega do imóvel? A gente percebe que tem aquele imóvel que ele já vem 100% acabado e tem aquele imóvel que você entrega já faltando aquela parte de acabamento. Sim. Existe alguma diferença nessa questão da incorporadora ou não? Normalmente na incorporação imobiliária ele já prevê se o cliente vai poder, após o habite, fazer alguma modificação no imóvel, se ele vai poder escolher também se ele quer que coloque o revestimento do piso, ou que não coloque revestimento, algum tipo de revestimento básico, ou que não coloque esse tipo de revestimento, sempre após o habite, né, esse tipo de modificação. E em contrato, né? Sim, e no contrato de compra e venda, na promessa de compra e venda. Ok, beleza. Já chegou lá, identificou agora, começou as vendas. Sim. Vamos lá. Qual é o passo a passo dessas vendas? E quais as documentações que as pessoas devem se cercar para não ter problema de cabeça futuro? Até porque existe muita fraude, né? E existe muitos empreendimentos que a gente sabe que vendem, mas não conseguem chegar até o fim, né? Aí a gente precisa ver pelo lado do cliente também, né? O incorporador e o cliente. O cliente que vai adquirir o imóvel, é importante que ele entre em contato com o advogado, que atue na área, para que possa orientá-lo, para que possa analisar a promessa de compra e venda, para identificar, primeiro, o registro de incorporação e verificar no cartório se aquele registro de incorporação é o número que dá a autenticidade de que aquele empreendimento ele foi registrado em cartório. Está autorizado. Está autorizado. E aí a venda dele pode ocorrer. Isso é tão importante que a publicidade dos empreendimentos ela só pode ocorrer quando você já tem o registro de incorporação. Já vi acontecer de você ter empreendimentos que tinha publicidade, você não identificava a incorporação imobiliária naquele empreendimento. E aí, se é necessário se fazer a ocorrência, registrar, pode ser para o PROCON também, para informar para que seja identificado. Aí, ok, teve o registro da incorporadora, qual o próximo passo? Como é que... Sim. Vamos evoluindo. Registrou a incorporação imobiliária, você pode fazer anúncio, publicidade no empreendimento. Se tiver alguns exemplos, tiver acontecido alguma coisa, algum problema, vai ficar mais fácil. Sim. Tá, ok. Teve um caso emblemático que aconteceu em um grupo empresarial que eu trabalhei nesse, que era multinacional, em que ele adquiriu um terreno em Belém e estava próximo de conseguir o registro de incorporação. Nós havíamos conseguido todas as licenças que eram necessárias, porém no terreno havia uma construção, uma edificação, terreno próximo ao rio. E era preciso fazer a demolição dessa edificação. Porém, primeiro os moradores do terreno, quando esse é o tipo de demolição que ia ser utilizado, os moradores, a vizinhança, e havia sido feito até um estudo de impacto de vizinhança,
estudo de impacto ambiental, para comprovar que não teria problema. Porém, os vizinhos do empreendimento, eles procuraram fazer uma reclamação no Ministério Público, o Ministério Público notificou Mas qual a seria empresa. o tipo de demolição que seria, doutor, para ter tudo isso? Pois era um moinho que tinha no local, não era algo grande. E depois colocar o dinamite lá. Botar o dinamite. Não, e era equivalente a uma casa de 3 andares. Não era algo muito grande, mas por ficar próximo do rio, a justificativa apresentada pela vizinhança é de que essa demolição ela poderia causar danos para a vizinhança. Nós comprovamos que, primeiro, a metodologia que seria utilizada era de quebrar por dentro. Era como se fosse utilizar uma escavadeira por dentro e ela fosse quebrando, não ia utilizar uma bomba, entendeu? E que isso não ia trazer a bala para o local. Segundo, eles não apresentaram nenhum laudo, nenhum estudo que foi feito para comprovar o impacto que poderia ter no local. Enquanto que a incorporadora apresentou estudo de impacto ambiental, estudo de vizinhança e a metodologia que ia ser utilizada. Tá? Vencemos essa etapa e aí a gente poderia fazer o registro de incorporação. Quando nós chegamos nessa etapa para fazer o registro de incorporação, na vizinhança do empreendimento, haviam 2 terrenos de 2 incorporadoras concorrentes. E uma dessas incorporadoras, o empreendimento que ela iria construir, ele limitaria a visão do outro empreendimento, da incorporadora concorrente. E a incorporadora concorrente ajuizou uma ação e conseguiu uma liminar para que todos os empreendimentos que estivessem sendo construídos na região fossem suspensos, não pudessem ser construídos. E aí, então, a gente tinha... já estava para conseguir o de incorporação, mas esse empreendimento foi abarcado pela decisão da liminar. E aí nós tivemos que nos manifestar nesse processo, comprovar que o nosso empreendimento ele não se enquadrava naquela situação, daquela relação entre as 2 empresas. Mas a alegação dele era o quê? Que prejudicaria a vista? Ele apresentou a fundamentação de que esse outro empreendimento ele estava sendo construído com uma altura superior à que era permitida no espaço, naquele local. Eu achei que quando falou, eu achei que estava bloqueando a vista dele. Não, a fundamentação dele não foi essa. Essa seria a fundamentação comercial. Eu acho até que ocorreu um exemplo desse parecido, mas que realmente ocorreu foi onde tem aquele supermercado ali perto da... O supermercado econômico na Pedro de Cabral, não é isso? Não. Aqui na orla, no portal. Sim. E tinha um empreendimento lá que ia ser vendido. E ficou lá um stand por muito tempo. Só que depois verificou-se que não poderia ter um empreendimento com aquelas números de pavimentações justamente ali na margem do rio. Essa incorporadora em que eu trabalhei, ela chegou a verificar esse terreno. Nós fizemos um estudo que, por conta dos impostos que teria que pagar e do tipo de empreendimento que ela queria construir, ela precisaria fazer uma outra configuração, ela teria uma despesa muito maior, diminuiria a viabilidade de lucro e aí ela não adquiriu o terreno. A gente chegou a tratar, em relação a esse caso, uma opção de compra, que é um instrumento que é confeccionado antes de adquirir o terreno, em que você vai verificar as obrigações de quem vai vender o terreno, se estão e tal, ok. E quais vão ser as obrigações de quem vai comprar o terreno, se ele vai comprar pagando integralmente o valor, se vai comprar pagando parte do valor do terreno em dinheiro, parte em permuta. E também há uma previsão, olha, que a gente vai fazer um estudo do local e verificar se ele é viável. E a gente conseguiu suspender a aquisição do terreno por conta dessa inviabilidade, porque não poderia ser construído em uma determinada altura com algumas limitações. O que acaba também sendo prejudicial, né, às vezes, para a empresa, porque ele precisa de um número de pavimentações para começar a alvejar algum tipo de lucro, né? Assim como quando a empresa ela adquire um empreendimento, já vi também um caso em que a empresa ela queria adquirir um terreno, esse terreno era muito amplo, porém ele era de uma outra empresa anterior, que tinha muitas ações trabalhistas. E nós finalizamos para a empresa as ações trabalhistas e o risco da empresa ser demandada nos processos trabalhistas, porque a maior parte dos processos já estava em fase de execução. E ainda assim a empresa identificou administrativamente que para ela, em decisão executiva, valia a pena o risco, porque ela tinha mensurado a quantidade de ações trabalhistas que tinham, o risco, o valor da causa, enfim, a gente conseguiu identificar. E aí ela adquiriu o terreno, ela foi chamada, foi demandada em muitos dos processos, mas aí o que aconteceu? Parte do valor que seria pago na negociação ficou retida na empresa e aí foi feito o pagamento. Então ele não influenciou a viabilidade do empreendimento. Eles já fizeram as contas, né? Sim. É aquele que a gente tinha mencionado antes, né?
Passivo, possível. Exatamente. E depois de construído, doutor, desculpa, doutor, só interrompendo, mas tem um caso clássico aqui na nossa cidade, que depois de um prédio construído, quiseram modificá-lo. Sim. Entendeu? O último andar. Sim. Eu lhe pergunto o seguinte, precisaria de uma autorização? Porque pelo que nós entendemos e vemos Sim. Via grupos de WhatsApp, que fizeram sem uma prévia autorização, Sim, foram do colocando, condomínio. não teve, acho que, um estudo. Sim. Entendeu? O que teria que ser feito naquele momento para viabilizar uma obra justa? Entendi. Justa não, porque na realidade o que acontece? Quando a incorporadora ela vende aquela unidade certa, né, naquelas delimitações, então ela te dá segurança estrutural para aquilo. Sim, foi feito um cálculo estrutural daquele empreendimento. Perfeito. E aí a pessoa, por estar na cobertura ou no último andar de um prédio, ela começa a fazer obras e acrescentar... Mas o contrato de compra e venda já reza essas então, informações. aí eu te pergunto, por exemplo, a questão do condomínio, ele tem um problema condominial, mas e a incorporadora? A incorporadora, ela tem alguma influência com relação a esse tipo de atitude do condômino? Uma vez que a unidade foi adquirida por ele, tá? Se a unidade foi adquirida pelo condômino, tá? A incorporadora vendeu a unidade para ele. Na promessa de compra e venda, ela informou as condições... As delimitações daquela unidade. Quando a incorporadora vende, já cessa a relação de obrigação desse condômino é com os demais condôminos e com a fiscalização municipal. Normalmente a Secretaria de Urbanização, ela teria que comprovar ou a necessidade daquela obra, e com o condomínio, se vai ter alteração em fachada, teria que ter aprovação do condomínio para que pudesse fazer essa alteração. E hoje em dia a questão da parte condominial é complicado, porque Sim. você pode até expulsar o morador, né? Sim. Exato, pode. O que você me diz aí? O que você já deparou nessa área imobiliária? A gente vê que tem muita confusão, né? Sim. Questão de construção, questão de queda, questão de... Eu já me deparei com alguns processos trabalhistas, com questão de acidentes fatais, é uma série de confusão. O que você já deparou aí que chamou a tua atenção, que você poderia contribuir com a gente, compartilhar com a gente? Eu acompanhei uma ação com um valor da causa altíssimo, de corretores de imóveis, em que eles mencionavam na ação que eles eram empregados de uma imobiliária. Mas eles constavam no quadro societário da imobiliária, eles autorizavam pagamentos na imobiliária e eles faziam atividade de gestão. E na ação trabalhista que eles apresentaram, eles informaram o valor que eles recebiam mensalmente, né, como comissão de corretores de imóveis. Para pôr o empreendimento da incorporadora. Isso. E aí, nessa ação, nós pedimos também, em audiência, para que fosse oficiada a Receita Federal, a Polícia Federal, para identificar... E aí... É de praxe, né? Foram 3 ações que foram... eles perderam todas essas ações. Porque eles tentaram entrar e colocar a litisconsórcio da... Isso. E foi comprovado que eles não tinham vínculo empregatício. Além disso, essa questão da informação de renda sem ter sido oferida, sem ter informado para a Receita Federal. Deixa eu te perguntar, a gente depara também, tem uma questão de responsabilidade civil aí, a questão de queda de objeto de construção. Sim. Como é que você já lidou com algum problema desse? Já acompanhei muito. Essas quedas, porque é sério, né? Eu acompanhei já empreendimento em que, por toda a construção dele, ele ficava de um lado de dois imóveis residenciais, e mesmo tendo colocado a proteção no imóvel, um dos imóveis, por conta da altura, o objeto caiu dentro do imóvel, né? Foi feita uma reparação. Caiu igual o míssil, né? Foi feita uma reparação, não tinha ninguém no local, né? Foi feita uma reparação. O proprietário do imóvel acionou a justiça pedindo, além da reparação que foi feita física, além da reparação que foi feita material para ele ainda queria mais um determinado valor. E aí nós conseguimos comprovar o que foi feito, a postura da empresa, tá? O uso da tela de proteção
de que foi um fato realmente atípico e fora do esperado. E mesmo assim foi reparado todo dano. Mas a responsabilidade objetiva e não tem nenhum tipo de excludente, né? Não, você tem que comprovar que você... Mas aí, doutor, sabe o que é a grande questão? Nesse tipo de caso, e aí trazendo até para a minha seara, muitas vezes o consumidor, porque aí é que está, existe o consumidor equiparado. Sim. Tá? Ele não está naquela relação de consumo, mas por ter um acidente de consumo, sim, ele se torna um consumidor equiparado. Tá? E aí o que acontece? Só que o grande problema efeito ricochete. Efeito ricochete. Só que o grande problema dessa relação é que a gente não pode supor danos, a gente tem que obter danos. E aí muitas vezes existem pessoas que acionam com aquela questão: e se matasse alguém da minha família? E se acontecesse alguma coisa mais grave? Entendeu? Você quer uma coisa grave? Quer uma coisa grave? Hipotético. Vocês querem uma coisa grave? A queda daquele prédio. Sim, e aí, como é que ficou a responsabilidade daquilo? Na 3 de maio. Foi a construtora que estava construindo ou não? Foi a construtora que estava construindo ou a incorporadora que estava construindo? Você sabe? Nesse caso ela era construtora e incorporadora também, mas pelo menos eles apresentaram, até onde eu pude acompanhar, a informação de que houve uma documentação apresentada no cálculo estrutural ali, que foi um dos fatores responsáveis para a queda do empreendimento. Agora, o que eles fizeram, junto com o escritório de advocacia que atuou ali, eles atuaram para contenção imediata dos danos que poderiam das demandas. Isso, das demandas, e fizeram contato com as famílias, promoveram a organização, assistência para a empresa. Isso, eles foram bastante diligentes nesse momento. A empresa em ouvir o escritório que prestava serviço para eles naquele momento, e o escritório em buscar resolver a questão e não esperar as demandas judiciais acontecer. Doutor Paulo, eu tenho conhecimento de um empreendimento de uma empresa que acabou falindo no meio da obra. Sim. No meio da obra. E aí o que aconteceu, doutor Daniel? As pessoas que haviam comprado desse empreendimento, eles fizeram uma associação para poder terminar o prédio. Sim. E depois entrar judicialmente contra a empresa que é a incorporadora. Sim. Tá? Aí eu te pergunto, por exemplo, acabou que eles contrataram a mesma construtora, tá, tudo direitinho, para continuar a obra. Sim. No final das contas, quando acabou o empreendimento, vários trabalhadores daquele empreendimento Sim. entraram contra a construtora, contra a incorporadora e contra a associação sobre alguns problemas dentro do contrato de trabalho deles antes da associação assumir. Entendi. E outra coisa, até hoje eles têm essa associação e eles não constituíram o condomínio. É um caso curiosíssimo. E essa questão de associação é complicado porque ninguém é obrigado a se manter associado a nada. Verdade. Então você não pode obrigar a pessoa a pagar, entendeu? Um valor, porque se você não está associado, eu moro aqui no prédio, eu não quero associar. E aí, como é que vocês vão fazer para me cobrar isso se eu não estou associado? Depois que você associou, você pode ser cobrado, Sim. mas até então, eu não quero me associar. Entendeu? Ou seja, aí para você retirar as benéficas dos outros que estão pagando ali. É complicado essa questão de associação. É importante identificar o porquê que não foi constituído o condomínio. Provavelmente a empresa, por ter falido, a pessoa jurídica dela talvez já não fosse possível assinar a conclusão ali do empreendimento para fazer a entrega formal, que é quando você tem que ter a assembleia de instalação de condomínio. Como não foi possível ocorrer a assembleia de instalação de condomínio, então não se constituiu o condomínio, que era a documentação. A BITSE do empreendimento, as licenças ambientais, licença a vara dos bombeiros precisava ter, eles talvez não tiveram como condomínio, e aí não puderam fazer essa instituição. Perfeito. Agora eu te pergunto, né, nesse desenho, nessa configuração que eles se encontram, eles têm como regularizar esse condomínio? Após isso, se vocês quiserem, por exemplo, como o doutor Paulo falou, pode ter moradores que não estão na associação e não têm a obrigação ali. Isso é uma confusão que eu me deparei. Sim. Eu morava no local aqui em frente, parece que pelo recuo, não ter obedecido o recuo, não conseguiram constituir como condomínio. Sim. E é um prédio bem antigo, numa galinha barata. Então, ali o que acontece? Eles fizeram uma associação.
Aí começa a entrar com aquelas execução, cobrança, aí vira um imbróglio. Sim. Entendeu? Porque tem muita gente que se nega, não, mas eu não me associei, por que eu vou ter que pagar? Aí vai para o judiciário, aí já vê o tamanho da confusão que vira isso, né? Pois é, nesse caso teriam que socorrer ao judiciário para que o judiciário pudesse autorizar a constituição do condomínio, né? E aí teria que comprovar que ele está no requisito. Isso, é esse né, que tem requisitos para poder ter a formação do condomínio. Depois que foi feito errado, você não consegue qualificar ele mais. E isso é importante, porque no final das contas, por exemplo, a gente vê aquele efeito bicicleta, né, de algumas construtoras, e gerar esse tipo de situação, porque é muito próximo da onde eu moro, sim, esse condomínio. E acabou que eles acabaram resolvendo terminaram a obra, sim, realmente terminaram a obra, da forma como ia ser entregues, só que eles acabaram ficando como uma associação. Sim. E até hoje são assim. Não, mas o legal foi o rapaz entrar com a ação contra todo mundo. E a associação... Alguém paga, né? Alguém vai pagar, não, todo mundo. Não, assim não. Põe pra pagar. Eu não sei quem é responsável, eu só quero o meu dinheiro. Eu não quero saber quem vai pagar. Eu só quero o meu dinheiro, exatamente. Doutor, qual outro exemplo você teria para nos contar aí, que é interessante? Eu acompanhei um caso, de um empreendimento em que já tinha o registro da incorporação do empreendimento, ele ia ser lançado, o empreendimento ia ser lançado na BR, já na Ananindeua, e poucos dias antes do lançamento do empreendimento, um caminhão de combustível estava na estrada, ele sofreu um acidente e ele parou no terreno, em cima do terreno do empreendimento e vazou a gasolina do caminhão para o terreno. E aí o empreendimento, aí foi preciso acionar, primeiro demandar a empresa do combustível, né? Aí foi preciso fazer um estudo de impacto ambiental naquele terreno. Com certeza. E a incorporação foi suspensa. O empreendimento, por mais de 5 anos, eles suspenderam qualquer empreendimento naquele local por mais de 5 anos, até ter um estudo, depois que comprovasse que não tinha mais nenhum impacto ali, discutiu a relação de indenização com a empresa, e aí só depois desses 5 anos é que foi lançado um novo empreendimento lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos pegar um exemplo aqui que ficaria legal. Se esse caminhão bate e afeta a estrutura de um prédio para ser entregue, quem arca com prejuízo? Nesse tipo de situação, sim. Imagina, vai lá, afetou a estrutura do prédio. Quem vai arcar com prejuízo disso tudo? Primeiro, você precisa identificar a relação nexo de causalidade para aquele dano, né? Normalmente, a incorporação, ela prevê ali o tipo de dano que pode ocorrer e que vai ser a responsabilidade da incorporadora, né? E aqueles que são alheios à execução da construção, que são alheios à responsabilidade da incorporadora. Mas não foi entregue. Pois é, se não for entregue o empreendimento, ela tem inclusive na lei de incorporação, existe um prazo de até 180 dias para prorrogação da construção do empreendimento, em que ele envolve desde questões de guerras, de calamidades públicas, até situações alheias à vontade da incorporadora que podem vir a atrapalhar a execução da obra. Ela pode se valer dessa cláusula para prorrogar essa entrega do empreendimento, se ela puder comprovar que aquele fato ocorreu, aquele evento foi o causador de primeiro, aquele evento, fortuito. Ela não teve relação com aquele evento, foi um caso fortuito, e ele foi diretamente o causador de atraso na evolução da obra. Mas eu estou entendendo por que eu estou querendo colocar isso. Porque é uma coisa bem... Sim. A gente parece uma coisa meio distante, mas é o caso daquele prédio que caiu. Se aquele prédio estivesse pronto para ser entregue, sim, entendeu? Sim. E ele caísse, Sim. É responsabilidade de quem? Aí é da empresa. Entendeu? Se foi entregue ou não foi entregue, essa Sim. diferença vai afetar ou não na responsabilidade, entendeu? Entendi. Sim, com relação à questão de... Enfim, acho que até o momento em que não foi entregue, eles vão ter que arcar e depois reaver com a empresa que bateu, né, na estrutura do empreendimento, mas a partir do momento que entregou e o condomínio foi constituído, aí o condomínio tem que acionar a empresa que foi a causadora do acidente para poder... Isso é a mesma questão que você pode relacionar com a taxa condominial e até com o pagamento de IPTU. Agora deixa eu te perguntar uma coisa melhor ainda. Vamos lá, para essa mesma situação que o Dr. Paulo falou aí,
O que aconteceu? Eles pegaram, teve o acidente, a empresa fez um coquetel bem lindo, bem maravilhoso, né? E aí fizeram a entrega do empreendimento. Mas o problema é que essa entrega está prejudicada por algum problema, ou algum registro, ou alguma licença, ou alguma coisa. Mas eles fizeram, tipo assim, socialmente uma entrega, tá? E, vamos dizer, constituíram até o condomínio, só que a pessoa ainda não pode entrar por algum problema da empresa, da imobiliária. Mas essa questão do condomínio, se a pessoa não tiver entrar, não pode ser cobrado o condomínio. Então, de fato não existe. De fato, então. Só que aí tem esse acidente. Condomínio constituído, mas as pessoas ainda não estão efetivamente morando. Quem é que quem vai estar nessa relação aí, desse dano aí? Entendi. Você falou, o empreendimento foi entregue. Foi entregue, socialmente foi entregue, teve coquetel. Ele não foi entregue de fato. Ele foi entregue e aí, uma semana, 2 semanas depois, ocorreu o acidente. Só que ele, de fato, ele não foi entregue porque falta uma licença, falta o habite está para sair, mas enfim, para cumprir socialmente com aquele contrato, com aquele prazo, eles fizeram aquele coquetel, e aí, enfim. Na verdade, essa entrega, ela pode ser anulada, se for feita dessa forma, porque para entregar o empreendimento, é necessário que você tenha, primeiro, tem que ter assembleia de condomínio, mas para ocorrer a assembleia de instalação de condomínio, tem que ter um número mínimo de unidades vistoriadas pelos condomínios, pelos futuros condomínios, pelos adquirentes da unidade. Então, se ele teve um dano no imóvel, que esse dano no imóvel não permitiu, impediu que houvesse um alvará dos bombeiros e, posteriormente, um habite, ainda que ele tenha feito o evento de entrega do empreendimento... O que acontece muito. Acompanhei um caso recente que só não houve o acidente, mas fizeram o coquetel, mandaram o convite para os compradores e ainda não tinha nem o habite do empreendimento. Acontece. Mas eles conseguiram com o tempo, quando fizeram a Assembleia de Gestão de Condomínio, já tinha o habite. Aí eles conseguiram sanar a situação. Mas se ocorreu esse dano no imóvel, provavelmente, se tem a valor estrutura, eles não conseguiram concluir a obra, eles não conseguem o habite, o alvará dos bombeiros, licença ambiental, para que eles possam fazer a entrega efetiva do empreendimento. Se eles fizerem a avaliação, digamos que faça a avaliação das unidades e os clientes aprovem, e que eles, na marra, tentem fazer a Assembleia de Instituição de Condomínio, tá? O condomínio tem por obrigação, vai ser formada uma comissão, tá? Naquela Assembleia de Instituição de Condomínio, onde vai ser eleito síndico, vice-síndico, conselho fiscal, e eles vão identificar, vão fazer a vistoria das áreas comuns. E se eles identificarem esse tipo de problema, eles podem constatar e aí dar um prazo para a construtora resolver, e enquanto isso eles não vão ter a responsabilidade sobre... Eles não vão receber a área comum. Sim. Isso, eles não vão receber a área comum. E aí a incorporadora vai ser responsável, ela vai ter a relação dela com quem causou o acidente, mas ela vai ser responsável por qualquer problema que tiver, enquanto ela não puder entregar aquele empreendimento. Para a gente encerrar aqui, doutor, porque senão você vai dar meia-noite, o pessoal não está acompanhando aqui, mas está tarde, o doutor Samir está aqui preocupado com a digníssima. Com a digníssima e seus 15 filhos. Sim. Doutor, sobre a questão do anúncio, a gente observa hoje que existem diversos tipos de anúncios. Tem algumas características para anúncio, para venda desses imóveis ou não? É muito importante quando a empresa vai anunciar, principalmente em feirão de imóveis. Elas normalmente fazem um feirão de unidades ali, muitas vezes quando já está com empreendimento entregue em determinado período, e ela formou o que a gente chama de estoque de unidades, ela vai fazer um feirão. Ela precisa tomar muito cuidado, primeiro, apresentar o registro de incorporação daquele empreendimento. Segundo, se ela vai apresentar condições de pagamento diferenciadas para aqueles clientes, ela tem que condicionar ao evento, ao período que ela vai apresentar, e tem que ficar clara essas condições. Segundo, se ela vai passar algum tipo de imagem que não seja a planta, ela tem que deixar claro, aquelas letrinhas que parecem não importar, mas ela tem que deixar claro que aquelas imagens são meramente ilustrativas. Eu já tive casos de
processos em que o cliente juntou o encarte publicitário, em que tinha um paisagismo X, em que tinha uma decoração X no imóvel. E os decorados? Isso, e que ele queria que tivesse aquilo no imóvel dele. E os decorados também tem importante informar também os decorados que tem que aquela composição ali de decorado, ela é também meramente sugestiva, normalmente se coloca o nome em cada ambiente do decorador, do arquiteto, a arquiteta responsável por aquele ambiente, mas ela precisa tomar esse cuidado quando ela vai anunciar, ter o registro de incorporação, informar prazos e condições de pagamento, ou se os prazos e condições de pagamento vão ser ofertados dentro do stand de vendas, né? E informar também se ela vai fazer alguma condição especial, o porquê que ela vai fazer aquela condição especial e a delimitação de tempo daquela condição especial de pagamento que ela vai fazer. Doutor, vou fazer a última pergunta aqui até para os espectadores. O que precisa, o que você aconselha, as principais armadilhas que tem nessas vendas, o que o consumidor, o que a pessoa que está lá comprando, entendeu, pode atentar naquele momento que ela está para comprar, ela assinar, falar, mas será que tem tal coisa? O que seria? Se você fosse, entendeu? O pulo do gato. Sim. O pulo do gato na compra. O que seria para denominar essa um item, ou 2 itens, ou 3 itens? Então, que, olha, realmente eu acho que antes de você comprar, você precisa observar tal coisa. Sim. Uma questão que é importante observar, seja para o cliente, seja para a empresa que está fazendo a comercialização da unidade. Tá? Primeiro, se você vai cobrar, vai ter comissão de corretagem para pagar. Naquele contrato precisa estar separado do contrato de compra e venda, o contrato de comissão de corretagem. Precisa ficar claro para o consumidor que aquela comissão de corretagem, que é parte daquele valor, paga a comissão de corretagem, o Código Civil protege o corretor de imóveis, que basta ele demonstrar o empreendimento, a unidade, as condições de pagamento para que ele venha ter direito a essa comissão, que essa comissão ela vai estar desmembrada do preço do imóvel, depois que fizer o pagamento. Isso precisa ficar muito claro no contrato, na promessa de compra e venda, no contrato de corretagem, na explicação para o cliente. O cliente ele precisa identificar aquela unidade, ele precisa identificar se o empreendimento na promessa de compra e venda tem o registro de incorporação, a data, a previsão de entrega da unidade, tá? A vaga de garagem, se a vaga de garagem está relacionada ao número de vaga de garagem ali que ele tem, se ela é feita por número, se vai ser feito algum sorteio, essa informação ele precisa ter essa informação clara. E para o corretor de imóveis, para o incorporador e para o cliente, é importante observar o local que vai ser assinado o contrato. Porque muitas vezes o corretor de imóveis, no afã de conseguir garantir a venda, ele leva o contrato até a casa do cliente. E aí, que bom que eu tenho um especialista aqui comigo, direito do consumidor, para falar, a venda feita fora do estabelecimento comercial, ela gera o direito de 7 dias de arrependimento eficaz. Então, o ideal é que é orientado pelas grandes empresas, grandes construtoras, que o corretor ele faça a apresentação para o cliente da unidade, ele procure levar o cliente para que ele possa assinar o documento dentro da empresa. Por quê? Primeiro porque o cliente ele pode ter acesso a mais informações ali. Se ele quiser identificar a planta do imóvel, se ele quiser identificar o memorial descritivo, se ele quiser identificar, ainda que conste na incorporação, se ele quiser ter mais acesso a documentos da própria incorporadora, ele vai ter acesso dentro do estabelecimento comercial. Segundo, se o consumidor ele pode alegar que, por ter assinado fora do estabelecimento comercial, ele pode exercer o direito de arrependimento eficaz e uma venda que seria segura, que estava concluída, ela pode cair. Do lado do consumidor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida. A coisa mais comum que eu acho que a maioria dos advogados se depara: atraso na entrega. Sim. O que constitui um atraso na entrega do empreendimento? Quais as medidas? Estamos aqui com um advogado consumidor chamado lucro cessante. O que seria aquela questão do lucro cessante, da pessoa ter que pagar, a incorporadora deve pagar um período como se fosse aluguel, se está em atraso? O que seria ser tratado para a gente encerrar com chave de ouro esse tema? Perfeito. O que realmente o consumidor tem direito, na realidade. O que seria obrigação de fato da... Sim. A gente tem duas relações... Mesmo que não tenha no contrato. A gente tem duas relações de obrigação. Não vai defender a incorporadora, doutor? Não, eu já defendi muito. Eu já defendi muitas empresas hoje.
tá bom já, né? Mas a gente tem duas obrigações, né, correspondentes do comprador e obrigação da incorporadora, básicas, essenciais. A obrigação do comprador é adimplir o pagamento daquela unidade que ele está adquirindo, da fração ideal. E a incorporadora ela tem que construir, entregar o empreendimento no prazo que ela está ajustando. Parece simples o que eu estou falando, mas existe ainda alguns clientes que não procuram advogados para ter orientação e que eles acham que por ter havido um atraso no empreendimento, ele pode simplesmente suspender o pagamento da unidade, o que não deve ocorrer. O olho por olho, dente por dente. Né? Pois é. Então, nesse caso, se a incorporadora atrasou o pagamento, continue fazendo os pagamentos no fluxo de pagamentos que você fechou. Pode procurar um advogado, ele vai orientar você, se for para fazer o pagamento via judicial, enfim, mas não deixe de pagar, porque essa é a obrigação essencial do comprador, que se ele deixar de fazer, ele pode ter algumas sanções. E até porque viabiliza a continuidade da obra, né? Isso. A outra... Gera uma culpa concorrente. Exatamente. Então, esse ponto... Mas o comprador... o que seria o atraso? O que configura o atraso? Meu contrato de entrega é hoje. Sim. Dá até 180 dias. A incorporação imobiliária, a lei de incorporação imobiliária, ela dá um prazo de 180 dias para a incorporadora poder prorrogar a entrega do empreendimento se ela tiver passar por uma situação alheia à vontade dela. Tem que justificar. Tem que justificar esse atraso nessa entrega. Okay. Na jurisprudência o que seria justificativa plausível? Seria desde as catástrofes, guerras, situações graves, e hoje o que ainda abrange as incorporadoras seria o estado de pandemia. Caso fortuito, força maior. Caso fortuito, força maior, para resumir. Não tem material humano para poder estar ali fazendo ali o suficiente para poder... Um aumento da mão de obra... Quase que normal. Quais os direitos das pessoas que ultrapassou 180 dias. Perfeito. Ou não teve uma justificativa plausível para o atraso. Sim. A pessoa efetuou o pagamento dela, está pagando em dia, ou quitou já o empreendimento e não tem uma justificativa plausível para o atraso, superou os 180 dias de atraso, ela tem direito a receber pelo menos 0,5% do valor do imóvel por mês a título de lucro cessante. Tá? Se ela precisou, aí vai depender muito também do caso concreto, se ela precisou alugar um imóvel para ela morar, tá? Já vi situações em que foi criada um aluguel, foi apresentado um contrato de aluguel e nós fomos investigar e provamos que o aluguel não era verdadeiro. Que a pessoa, além do lucro cessante, queria receber o aluguel também. Mas a pessoa precisa comprovar se ela teve quantificar o dano material também. Primeiro, se ela adquiriu o imóvel, após 180 dias, ela pode receber 0,5% do valor do imóvel a título de lucro cessante, tá? Por mês de atraso até a efetiva entrega do imóvel. A justiça, em alguns momentos, ela condiciona até o habite-se, em outros, ela condiciona até a efetiva entrega do imóvel até o recebimento das chaves. Tá? Eu acho que há o cabimento de pedir tanto a questão do lucro cessante de 0,5% sobre o valor do imóvel, mais o aluguel. Se ela estiver pagando o aluguel também, porque o que acontece? O lucro cessante ele pode servir para um aluguel, mas pode ser um comprador investidor daquele empreendimento, em que ele estaria lucrando com o aluguel se o imóvel fosse entregue naquele período, em que ele ia receber também. Aí, há também a possibilidade de configuração de dano moral, que como foi informado pelo Dr. Max, né, hoje eu cheguei a ver dano moral de 50 mil, de 100 mil reais, que depois nós reformamos também nos processos em que eu acompanhei. Mas hoje há a possibilidade de se comprovar um dano moral pelo atraso da obra. Já vi casos, por exemplo, os cônjuges que iam morar no imóvel precisaram continuar morando com a família, e aí isso gerou um abalo no casamento e gerou um divórcio. Hoje em dia, o dano moral ele fica em torno de 10 mil reais, o valor que vem sendo condenado às empresas praticado. Isso. E a mudança do saldo devedor também, do índice utilizado, que normalmente é utilizado o INCC para ajuste do valor até a conclusão da obra, né, e depois é utilizado o GPM mais 1%. Em alguns casos, a Justiça tem mandado substituir esse índice para IPCA, que é um índice mais em conta. Né? Isso. E aí ela pega essa diferença desse valor e pode utilizar para abater um eventual saldo devedor, ou se a diferença desse valor e o cliente já quitou o imóvel, para ele receber esse valor como indenização. Só a última pergunta, doutor, que surgiu na acho que ele vai comprar imóvel, doutor. Ele vai comprar vários imóveis. Ele vai sair daqui, ele vai... Essa hoje, doutor.
explique uma coisa. A construtora, na realidade, que ela está se negando a entregar o saldo devedor, entendeu? Para o comprador do imóvel. Entendeu? O comprador já ajuizou alguma ação, provavelmente, já tentou algum acordo e tudo, e já está até em fase de pré-financiamento com o banco. Sim. E aí falta apenas o saldo devedor, que é uma carta, né? Sim. Existe uma carta. Para ser levado ao banco para poder Para ser levado ao banco. Sim. Eu te pergunto o seguinte, o que ele pode fazer, entendeu? Para adquirir essa carta, entendeu? Que a construtora está se negando a entregar. Já acompanhei casos pelo cliente, pelo adquirente da unidade, em que nós ajuizamos a ação por atraso na entrega do empreendimento e, num caso específico muito semelhante a esse, o consumidor ele pode fazer, o cliente ele pode fazer, o adquirente da unidade, ajuizar uma ação de obrigação de fazer específica para que a empresa entregue essa documentação. Dependendo da fase em que estiver o processo dela de atraso de obra, se ela tiver uma ação por atraso de obra, ela pode informar também esse descumprimento da entrega, tá? E pedir a execução de um mastente, de uma multa diária até a entrega dessa documentação. Ela também, dependendo de cada caso, se o empreendimento já foi entregue, se já tem condomínio, se já foi instituído condomínio, se ela já aprovou a unidade e só falta para ela receber as chaves, ela pode avisar uma ação. Além de receber o saldo devedor, requerer a emissão na posse do imóvel, porque ela cumpriu com as obrigações dela. Mas isso é preciso analisar caso a caso. Não, perfeito. Doutores, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, ter a todos uma boa noite, um excelente fim de semana. Espero ter contribuído muito.